que ele era filho de Deus. Até porque quem conhece a história, ele fez milagres que somente ele poderia fazer. Glória a Deus, aleluia, cara. Aí você pode perguntar, mas o bispo, ele falou que os discípulos fariam a mesma coisa até maiores. Fariam após ele, antes dele ninguém faria. Aleluia. Amém? Amém. Quem o acompanhava sabia quem era Jesus. Quem o seguia sabia quem era ele. E eu vou além. Até os seus inimigos, até os seus assassinos sabiam quem era ele. Só não queriam, como que eu posso dizer? Só não queriam divulgar, sei lá essa palavra, fugir ao mar. Não, isso, não queriam dar o braço a torcer. Não queriam afirmar que ele era. Só Jesus na causa, amém? Todos sabiam, porque ninguém ali presenciou milagres que Jesus fez por parte de outra pessoa. Só o Senhor é Deus. Jesus, ele curava, ele ressuscitava. Certa feita ele desaparece no meio da multidão. Aleluia. Jesus andava sobre as águas. Aleluia, Pai. Então, é muito difícil imaginar alguém vendo tudo isso de Jesus e não acreditar na divindade dele. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Mas eles não queriam dar o braço a torcer. Não queriam admitir essa palavra que eu estava procurando. Eles não queriam admitir que Jesus era. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pilatos, o governador, rei, o imperador, o bambambam, ele sabia quem era Jesus. Por isso ele fala para a multidão: quem condena? Está dizendo assim, aí é com vocês, não tem nada a ver com isso. Glória a Deus. Quem quer crucifico? Jesus, tá bom, vocês se virem depois, não tem nada a ver com isso, é a vontade de vocês. Amém? Amém. Então, eles sabiam. Aquele ladrão, talvez por um momento, irado, porque ele achou que a casa dele nunca ia cair, talvez ele pensou em apelar, e ele faz uma coisa que a gente faz muitas das vezes, é querer chamar a atenção de Deus, só que faz errado. Eu acredito que ele viu em Jesus a única forma dele se salvar. Ele viu em Jesus a única pessoa que poderia ajudá-lo, só que ele se expressou errado. Muitas das vezes eu falo: Senhor, se tu és Deus da minha vida, eu faço isso. Ele não tem que provar nada para nós. Senhor, se tu és Deus da minha vida, porque eu vivo nessa situação. Aleluia. Tira-me desse deserto. Senhor, se tu és Deus, me tira desse poço. Aleluia. Glória a Deus. Se você soubesse o que Deus tem contigo no deserto, no fundo do poço, você podia para ficar lá mais tempo. Aleluia. Amém? Amém. E aquele ladrão, aquele criminoso, ele se expressa de forma errada. E muitas das vezes nós não recebemos o milagre de Deus porque nós pedimos da forma errada. O meu povo recebe mal porque pede mal. Aleluia. Amém? Amém. Por outro lado, nós temos um cara mais inteligente. Aleluia. Ele já começa, antes de falar com Jesus, olha que interessante. É por isso que eu falo que a gente tem que ser defensor do Evangelho, meu pastor. Aleluia. Começou a falar mal, você tem que cortar mesmo, tem que defender. Ah, Deus não precisa de ninguém defender, não precisa. Se ele quiser se defender, ele se defende. Mas para que nós nos gloriamos, nós enchemos a boca para falar: sou pastor, sou bispo, sou evangelista, sou pregador, sou cantor, mas na hora que tem que defender o Evangelho, nós não defendemos. Aí, Aleluia. olha o outro ladrão. Em milésimos de segundos, quando o outro fala: tu não é o Cristo? Tu não é o poderoso? Não foi tu que salvou uns e outros? Foi tu? Ele não falou isso, tá, gente? Misericórdia. Vai procurar na Bíblia e falar que o bispo está pregando heresia. Isso é a minha versão. Versão lida, traduzida e pregada pelo Bispo Lima. Você não encontra nas melhores livrarias do Brasil. Olha o ladrão, mais ou menos isso que ele está falando. Salvou tanta gente, se diz ser o Cristo, se diz ser o Filho de Deus, se diz ser igual ao Pai.
Então, nessa situação igual a mim, imagina ele olhando e falando: como tu se diz ser Deus melhor que eu, que sou ladrão, está na mesma situação que eu? Salva-te então daí e nos salva também. Como coisa fosse tão fácil: roubei, matei, destruí, fiz tudo errado e agora Deus tem a obrigação de me salvar. Tem muitos crentes que vivem assim. Aí olha o outro. Vamos ler. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob vossa sentença. O outro está falando: nem no último momento, a tua última oportunidade, diante daquele que é o único que pode te salvar, tu temes, estando condenado à morte. Tu não temes ao Deus, ao invés de adorar, questiona. Aleluia, Deus. Aí imagina ele agora: fiz a minha parte. Senhor, lembra-te de mim. Olha a esperteza, crente tem que ser inteligente. Acho que é só aceitou Jesus, se batizou, tem que ser inteligente. Já vou entrar no tema arrependimento, meu pastor. Está dentro do texto. Aleluia. Esse ladrão ele se arrependeu. O outro não se arrependeu. O outro quis questionar. Olha lá Mateus 4. O que o inimigo fala? Se tu és o Filho de Deus. O diabo sabia que Jesus era Filho de Deus ou não? Sim ou não? Sim. E por que ele questiona se Jesus era o Filho de Deus? Eita Deus! Querendo quebrar o propósito de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes acontece na nossa vida. As pessoas sabem quem somos, mas elas nos questionam para que nós venhamos mover céus e terras para provar quem nós somos. Nós não precisamos provar nada para ninguém. O justo não se justifica. Quem justifica o justo é Deus. Glória a Deus. Satanás vai Aleluia. Ele fala: visto meu servo Jó, homem íntegro, homem temente a Deus, que não há mentira em seus lábios. Glória a Deus, aleluia. Deus justificando o seu justo. Santo e fiel. Jó não precisou ir diante de Deus falar: Deus, eu sou teu servo, Deus, eu sou fiel, Deus, eu não ando na mentira. Não, o próprio Deus já começa a justificar ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Justo não se justifica. Aleluia. Jesus não precisou se justificar nem provar nada para aquele ladrão na cruz, como ele não precisou provar nada para o diabo. Aleluia. Amém? Amém. Muitas das vezes nós somos pegos pelas armadilhas que Satanás joga nas nossas vidas. Aleluia. Porque nós queremos fazer aquilo que cabe a Deus fazer por nós. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Quero citar um exemplo. Há quem goste desse camarada e há quem não goste, há quem ama e há quem odeie. Aí é problema particular de cada um. Aleluia. Mas existe um homem aqui no Brasil, eu acho que vocês não vão conhecer, chamado Bispo Macedo. Alguns anos atrás, ele foi preso, acusado de estelionato, lavagem de dinheiro, curandeirismo, tudo que você possa imaginar que um crente pode ser acusado. Aleluia. Ficou 11 dias na cadeia e não provaram nada. Há quem o ame, há quem o odeia, há quem fala que ele rouba, quem fala que ele não rouba. Eu fui da Universal por um tempo, nunca me roubaram nada, então não posso falar que eles são ladrão. Mas veja, ele ficou 11 anos, 11 dias detidos e não puderam provar nada contra ele. Aleluia. Por quê? Porque quem prova, quem provê na vida do crente é Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lógico que ele fez a parte dele, arrumou um advogado, juntaram as provas, fez a parte dele. Mas a justiça vasculhou a igreja inteira e não acharam nada. Sabe o que é isso, pastor? É que muitas das vezes nós pecamos por querer fazer aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Jesus já falou, lá em Mateus 24, que por causa dele nós seríamos odiados, caluniados. Falou ou não falou? Se Jesus falou que ia acontecer, por que a gente se preocupa quando acontece? Por que a gente fica bravo? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, Aleluia. mentindo, disserem todo
moro contra vós por minha causa. Aleluia. Mateus 5, se não me falha a memória, verso 11 ou 12. Aleluia. Amém? Senhor, aleluia. Pastor Lucas é mestre na palavra de Deus, ele pode confirmar. Se eu errar, ele me corrige de lá. E nós conserta aqui em cima, porque quem erra, reconhece o erro, assim é o servo de Deus. Nem sempre a memória funciona. Ainda mais uma cabecinha já está sem cabelo. Amém? Aleluia. Mas veja, Glória a Deus. tudo que está acontecendo, Jesus já nos alertou. Eu falei que ia pregar sobre arrependimento, está dentro do tema. Por quê? Porque o ladrão da cruz, ele se arrependeu. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aleluia. No momento em que ele repreende aquele outro ladrão, no momento em que ele questiona porque que ele naquela situação não teme a Deus, estando sob julgamento, e no momento em que ele pede para o Senhor Jesus se lembrar dele, ele está confessando o seu arrependimento por tudo que ele fez. Ele mesmo faz questão de dizer: nós estamos sendo julgados pelos nossos atos. Glória a Deus. Aleluia. Ele está reconhecendo os seus atos, reconhecer o nosso erro e pedir a misericórdia do Senhor, porque ele pediu o ato de arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. Para falar sobre arrependimento, no livro, eu quero usar alguns textos aqui, porque existem muitos textos, mas eu escolhi, segundo o direcionamento do Espírito Santo, Poderoso e altíssimo. só alguns textos. 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 13 e 14. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Deus, em algumas passagens a gente vai ver Deus falando algo e depois isso não acontece. Aí você fala: Deus voltou atrás, se arrependeu? Não. Deixa eu falar para você, quando Deus manda uma profecia falando assim: conserta a tua vida porque vai morrer, Ele não está querendo matar. Porque a palavra do Senhor, Ele diz assim: ó, vivo eu, diz o Senhor, falando com o profeta Jeremias, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas no ímpio se arrepende. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quando Deus Ele manda corrigir, uma palavra de correção, uma palavra de arrependimento, Ele está dizendo: olha, quero eu te abençoar, quero eu fazer muito mais por ti, mas precisas largar este caminho, precisa parar de andar neste caminho, precisa voltar para o caminho. O pastor Lucas veio aqui e falou que muitas das vezes o povo de Israel, quando pecava, Deus levantava o inimigo e aquele povo começava a ser oprimido, começava a ser castigado, começava a ser escravizado, e aí Deus levantava alguém, porque o povo se arrependia, clamava, pedia uma ajuda dos céus, e Deus levantava alguém para os livrar das mãos. Aleluia, glória a Deus. Deus às vezes nos permite, meu pastor, cair em situações difíceis, situações extremas, para que nós possamos nos arrepender. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque às vezes nós estamos num bem bom, comendo bem, vestindo bem, ganhando bem, e esquecemos de Deus. Forte. Então Deus vai lá e aperta. Deserto. Por isso que eu falei aqui: se tu soubesse o propósito de Deus contigo no deserto, eu poderia matar mais. Deserto você vai aprender, você vai ter contato com Deus. Você vai buscar mais de Deus. É porque no deserto o crente chega um momento que o crente ele busca ajuda no pai, na mãe, no patrão, no funcionário, na esposa, no filho, no pastor. Não tem mais ninguém que vai buscar ajuda em Deus. Glória a Deus. Aí fala: estou no deserto. Claro! Aleluia. Ao invés de buscar primeiro em Deus, vai buscar em todo mundo e deixa Deus por último, vai para o deserto. Aleluia. Desta maneira. Não seria mais fácil atrasar a conta de luz? Não seria mais fácil ir para o joelho e pedir a Deus? Glória a Deus. Não, vou Aleluia. trabalhar mais, aí está errado. Vou pedir emprestado, aí fica devendo o dobro. Aí recorre para um, recorre para outro. Aí quando está mais certo de jeito nenhum, aí vem aqui: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Sabe, está fazendo.
Agora está fazendo certo. Aleluia! Glória a Deus! Depois que buscou em tudo quanto é canto de manhã, e vem se arrepender. Eu não sei mais o que fazer. Claro que sabe, está fazendo certo. Glória a O Deus! que deveria ter feito no começo. Aleluia! Desde o início. Glória a Deus! Aleluia! Ah, Deus me colocou no deserto. Não, tu foi sozinho. Amém? Louvado seja Deus. O homem foi criado para ter uma conexão espiritual com Deus através da oração e do poder do Espírito Santo. Se no momento em que o homem buscar ter comunhão com Deus e colocar em prática princípios espirituais como humilhar-se, orar o tempo todo, buscá-lo de todo o coração e converter-se dos seus maus caminhos, viverá respostas sobrenaturais. Glória! Aleluia. Amém? Glória a Deus. Perceba que tem alguns critérios para você viver o sobrenatural de Deus. Amém. Amém? Amém. Tem alguns critérios. E muitas das vezes nós queremos viver o sobrenatural de Deus, já começa errado, tem que se arrepender. Ah, eu não quero saber, ele que fez, ele que peça desculpa, ele que se arrependa, porque eu estou certo. Jesus nunca nos ensinou isso. Jesus nos ensinou que nós devemos perdoar os nossos inimigos. Aleluia! É se arrepender. Amém? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Adão, vou falar do primeiro homem da terra. Por que Adão perdeu o paraíso? Pecado de Eva. Está pecando, irmão, está julgando. Pastor, dá licença. Bebe isso aqui. Aleluia! Agora só chega. Tá bom. Pastor, bebe. Bebe? Bebe, bispo. Eu não. Você ia beber, não? Eu te obriguei? Eu só ofereci. Meu Deus, isso é forte. Glória a Deus! Isso é profundo, Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Nos ensina, Deus. Aleluia! Aleluia! Maravilha, Jesus. Eu ofereci algo que ia prejudicar ele se ele colocasse na boca. Morreu. Ele não parou para saber se podia fazer ou não, se deveria fazer ou não. Muitas das vezes, varão, você não precisa obedecer. Você não precisa fazer o que te manda. Você tem que buscar direcionamento de Deus. Glória a É Deus! forte. Eu não. Glória a Deus. Aleluia! Adão, o problema de Adão foi culpar Deus pelo seu erro, pelo erro que ele cometeu. Aleluia! A serpente chega para ela e fala: pode comer, porque tu vai ficar conhecendo bem o mal, vai ser como Deus. Aí o homem, de carne tudo, que não está contente com nada, então eu vou querer, vou viver eternamente, vou ter sabedoria como Deus. Vai lá e come. Aleluia, Deus! Imagina ela. Olha, amor, é gostoso. Come. É assim mesmo. Olha, amor, essa fruta é a melhor do jardim. Come. Gente, primeiro que se uma cobra fala comigo, eu dou-lhe um chute na verdade. Se qualquer animal abre a boca e fala comigo, eu sinto muito se for decisão do animal. Não ouvi não. O Dário Júnior vai falar: senhor, tu estava querendo falar comigo? Pode falar até de cima. Faz certo, se abrir aí. O animal não deu certo não. Perceba. Aleluia! Adão perdeu o paraíso por dois motivos. Quantos motivos? Primeiro, desobediência. É forte. Não coma, comeu. Segundo, não se arrependeu. Não se arrependeu, bispo? Não. Não naquele instante. Porque a Bíblia diz que quando Deus vem no jardim, ele está escondido. Quem se esconde é porque não se arrependeu do pecado e não pediu perdão. Porque se ele tivesse arrependido, ele tinha falado: Senhor, pequei contra ti, te desobedeci, estou aqui, me perdoa. Aleluia! Mas ele estava escondido.
que é o que acontece na vida de muito crente. Peca na igreja e vai para outra, se esconde de onde ele pecou. Eita! Aleluia. O crente peca, ninguém viu, não pede perdão. Peca contra o pastor, tem que pedir perdão para quem? Fala, igreja. Se eu peco contra o pastor, tenho que pedir perdão para quem? Meu pastor. E por que muitas vezes a gente peca contra o pastor e vai, Senhor, me perdoe, não pede perdão para o pastor? Porque não quer ser humilde. Aleluia. Ah, eu estou arrependido, mentiroso, não tá não. Quer ser arrependido, pastor? Eu falei, ó, deixa eu falar um fato, isso aqui é fato, a bispa está aí de prova. A gente conheceu um apóstolo, ele estava pregando num conselho de líderes. E eu olhei pela forma que ele pregou, eu tinha uma outra visão, e eu falei, nossa, esse apóstolo é muito arrogante. Esse apóstolo não tem humildade. Falei ou não falei, bispo? Só que depois a gente foi conhecendo mais, fomos tendo mais intimidade com ele. Hoje Fala que eu defendi ele quando você falou, né? Hã? Fala que eu defendi ele quando você falou. Calma, mulher. Estou falando de arrependimento. Você se arrependeu de ter defendido ele? Claro que não. Então no meu caso. Não. E aí, foi passando o tempo. Aleluia. E ele se tornou o meu pai espiritual. E um certo dia eu cheguei para ele e falei, apóstolo, eu tenho que te confessar um negócio. Chamei ele de pai, deixa eu te confessar um negócio. Lembra de tal dia que o senhor pregou quando a gente conheceu? Então, aquele dia eu falei que o senhor era arrogante, não tinha humildade, que não dava certo a gente caminhar com o senhor, mas eu estava errado, estou arrependido, o senhor me perdoa? Ele me abraçou, me deu um beijo, claro que te perdoo, filho, glória. Aleluia. Fui até ter picanha esses dias lá, na casa dele. Amém? Mas veja, eu não me escondi, eu me arrependi e pedi perdão. Seria muito mais fácil, eu acho, para mim, pecar contra o meu irmão e pedir perdão para Deus. Ninguém está vendo, ninguém sabe que eu errei, Deus já sabe mesmo. Senhor, tu já sabe que eu pequei contra o pastor, falei mal dele, falei que ele só tem cabelo na metade da cabeça. Mas Senhor, eu estou arrependido, me perdoa. Peraí, eu falei mal de quem? Vai pro YouTube. Eu tenho que pedir perdão ao pastor. Então vamos lá. Adão, ele não se arrependeu. Porque quando Deus aparece, Adão, e Deus fala até de uma forma engraçada. Deus ele é o que? Onipotente e onisciente. Deus sabia onde estava Adão? Deus sabia onde Adão estava? Sabia. Deus sabia o que Adão tinha feito? Sim. E por que ele pergunta onde estava Adão se ele sabia onde ele estava? Deus ele Glória a Deus. Aleluia. 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 Deus Quando sim. Deus pergunta a Adão onde tu estás, Senhor, eu estou nu. Mas quem te falou que tu está nu? Senhor, a mulher que tu me deste por companheira, me enganou, eu comi da fruta. Glória a Deus. Aleluia. Adão está falando, Senhor, a culpa é tua, porque tu não me desse mulher, eu não teria pecado. Senhor, a culpa é tua, porque se eu não tivesse essa mulher do meu lado, ela não teria comido da fruta e não teria me oferecido. Senhor, a culpa é tua, porque criou a mulher. Aleluia. Glória a Deus. Isso ele falou, isso está escrito na Bíblia? Tá. Senhor, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora que eu vou glória. Não, amor, isso foi parado, né? Aleluia. Então, Acabou não, tem glória aqui. Aleluia. cadê a glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é? É porque quando fala de arrependimento, vê algumas coisas da gente e a gente deita. Vou ter que sair daqui hoje e pedir perdão para aquela desviada. Vou ter que sair daqui hoje e pedir perdão para aquele desviado. Vou ter que sair daqui hoje e pedir perdão para o meu pastor porque eu falei mal dele. O pastor vai ter que sair da igreja e pedir perdão para o membro porque ele falou mal do membro. Porque o pastor também erra. Mas o membro, ao ver ele se arrepende, o pastor também se arrepende. Aleluia. E talvez você que está aqui hoje está andando certinho, mas tem algo no passado que você precisa se arrepender e corrigir o seu pecado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus, olha só, Jesus, ele tinha salvação para toda a humanidade. Ele tinha, não, ele tem. Ele tinha naquela época, eu estou falando daquela época, mas ele tem hoje. Mas naquele dia ele tinha salvação para os dois ladrões. Sim ou não? Sim. Sim ou não?
Só que apenas um buscou. É forte. Não se arrependeu. Aqui já tem um, ô glória. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Olha só! Os dois poderiam ser salvos, mas um questionou, um julgou. Ei, tu não é o filho de Deus? Te salva, e salva nós mesmos. Eles estão falando assim: se tu não pode te salvar e não pode nos salvar, como que tu é filho de Deus? O outro olha e fala: ei, tu está errado, eu estou errado. Nós passamos uma vida inteira do erro. Este homem nada tem para estar aqui conosco. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu estou arrependido de tudo que eu fiz. Aleluia. Agora vai. Aleluia. Adoro o nome santo do Senhor, da glória a Deus, crente, porque Deus hoje está dando a oportunidade para alguém que está no erro se arrepender, pedir perdão e alcançar a salvação, porque o primeiro homem, após a vinda de Cristo, a entrar no reino dos céus, foi crucificado porque era ladrão. Glória a Deus. Aleluia! O juízo final ainda vem, o julgamento vem, a condenação ainda vem, mas o ladrão foi o primeiro a entrar no reino junto com Cristo. Amém. Aleluia! Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu não me importo com o que tu fez, eu não me importo com o que tu está fazendo, eu me importo com o teu arrependimento, com a tua busca, com a tua sinceridade. Eu quero te salvar, se arrependa! Senhor é Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Ah, bispo, mas é tão difícil. Eu sei que é. Ah, bispo, é tão difícil pedir perdão para alguém. Eu sei que é difícil, mas é necessário. O processo faz parte do propósito, e para alcançar o propósito tem que passar pelo processo. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Eu já sinto a presença de Deus aqui, pastor. Eu sinto que Deus está aqui falando com o crente. Eu sinto que Deus está aqui quebrantando o coração nesta noite. Eu sinto que Deus está tocando em alguém aqui para se arrepender. Vive uma vida de mentira. Ah, bispo, está chamando o povo de mentiroso? Não. Está dizendo, segundo o Espírito Santo toca no meu coração, que tem coisas escondidas que precisam ser colocadas para fora. Porque Deus, Ele conhece o oculto e o escondido. Aquilo que o homem não conhece, Deus conhece. Aquilo que nós guardamos com nós anos e anos e anos, Deus está falando hoje, é tempo de botar para fora. Aleluia. Amém. Glória. Esse é o Senhor. Aleluia. Sem arrependimento, queridos, não vai subir para o céu. Se não se arrepender, não vai alcançar a salvação. Se não houver um arrependimento verdadeiro, no grande dia, o Senhor vai falar: afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que praticais iniquidades. Se não se arrepender, vai viver a vida inteira na igreja, e no grande dia vai ser lançado no liberto de toda acusação que o inimigo tem contra nós. Porque no momento em que nós nos arrependemos e pedimos perdão, o Senhor tira todo o jugo de nós, e Satanás não tem mais do que nos acusar. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Quem está entendendo a palavra, dá uma glória a Deus. Glória a Deus.
Já vou terminar. Aleluia. Independente do problema ou assolação que vier sobre a terra, Deus pode inverter e nos dar vitórias, ouvindo-nos e curando-nos quando chamarmos pelo nome do Senhor. Segundo, nos humilharmos. Terceiro, buscarmos a sua face. Quarto, orarmos. E quinto, renunciarmos aos maus procedimentos. Aleluia. O arrependimento, ele traz isso para as nossas vidas. Nós largamos os maus caminhos. Nós paramos de andar em lugares que nós andávamos. Nós paramos de conviver com quem nós convivíamos, que nos afastava de Deus. Lembra que o salmista, eu amo essa passagem, o pastor Lucas até brinca, fala que é o que eu mais falo, que é o Salmos 1:1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia. Se você, por um momento, veio em sua memória que você está andando em um lugar e ali estão zombando de Deus, estão escarnecendo do nome do Senhor, o arrependimento e a conversão vai te tirar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você por um momento vem em sua memória que você tem andado com alguém, mas que esta pessoa tem te afastado de Deus, você vai se arrepender, vai se converter e vai parar de andar com essa pessoa. Aleluia. Porque a amizade com o mundo traz inimizade com Deus. Aleluia. Amém? Jeremias 18:7. No momento em que eu falar acerca de uma nação, eu falei sobre isso aqui. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Aleluia. Eu falei disso aqui no começo. Quando Deus ele traz uma palavra, é porque Ele quer o arrependimento. Aleluia. Quando Deus fala que vai matar, Ele não está querendo matar alguém em pecado. Ele está querendo dizer, olha, se continuar, vai morrer e vai ser condenado. Se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Aleluia, glória a Deus. Porque no momento que ele fala contra o reino ou uma nação para destruir, se esse reino se arrepender, ele também se arrepende do que pretendia fazer. Aleluia. Vou fazer uma pergunta para você novamente. Você acha? Quero que você tenha uma resposta sua. Eu tenho a minha formada. Se no momento que Deus desce no jardim, perguntar de onde tu estás, se Adão fala, Senhor, eu pequei contra o Senhor me deu de tudo, eu não precisava fazer